Boa noite a todos. Meu nome é Alisson Lucrece da Costa, eu sou professor no Instituto Federal Goiano, campus Iporá. Estamos aqui hoje para dar sequência ao nosso estudo de nutrição mineral de plantas. Dando sequência, então, no nosso estudo de nutrição mineral de plantas, na aula de hoje, vamos, então, conhecer, quais são os elementos essenciais para a planta. Vamos saber também um pouquinho sobre os critérios de essencialidade e vamos aprender um pouquinho sobre a classificação dos nutrientes de planta. Sabemos então que as plantas são seres autotróficos, que produzem seu próprio alimento através da utilização da luz solar, do gás carbônico, que são absorvidos do ar, e da água e dos nutrientes que são absorvidos do solo, da solução do solo, através do processo fotossintético, que produz a glicose, que é o alimento utilizado pela planta para a produção do seu material vegetal. Além disso, a planta também, além de produzir a glicose, também produz o oxigênio, que é responsável, então, por... além disso, a planta produz o oxigênio, que é liberado para a atmosfera, que a gente utiliza na nossa respiração. Para que esse processo ocorra, as plantas têm que absorver os nutrientes do solo e esses nutrientes são absorvidos do solo pelas raízes, através da solução do solo, e então são incorporados a compostos orgânicos e assim são utilizados em funções biológicas da planta, específicas essas funções. Esses nutrientes ficam absorvidos na superfície do solo ou na solução e são liberados de acordo com as necessidades das plantas, E aí, à medida que são liberados, eles são absorvidos junto com a solução do solo. Então, a solução do solo, que é composta de todos esses nutrientes, que vai suprir a demanda de nutricional da planta, para assim possibilitar o processo fotossintético. Assim, na nutrição mineral, nós vamos fazer um estudo de como as plantas absorvem esses elementos, transportam esses nutrientes, redistribuem esses nutrientes na planta e utilizam e assimilam esses nutrientes em seus compostos orgânicos. Assimilação é o processo de transformação do nutriente em composto orgânico. Assim, no nosso estudo de nutrição mineral, nós vamos aprender como as plantas absorvem esses nutrientes, transportam esses nutrientes, redistribuem esses nutrientes e utilizam e assimilam esses nutrientes aos seus compostos orgânicos. Então, assimilação é quando o nutriente ele é absorvido pelas células e é incorporado a compostos orgânicos, a estrutura de compostos orgânicos. Os elementos, para serem considerados essenciais, eles têm que passar por critérios de essencialidade. E esses critérios de essencialidade, de acordo com Arnold e Stout, 1939, são 3. E o elemento ele tem que satisfazer os 3 critérios de essencialidade, sendo eles
o primeiro deles, a planta não é capaz de completar o seu ciclo na ausência do elemento, né? Então, se o elemento ficar deficiente em um período, a planta não completa o seu ciclo de vida, né? Que é germinar, crescer e reproduzir, né? A função do elemento não pode ser substituída por nenhum outro elemento. Então, não pode ser substituída por um elemento similar, né? Então, ela tem que ser específica e não pode ser substituída por um elemento similar que não seja nutriente. E, além disso, o terceiro critério é que o elemento deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta, como, por exemplo, constituinte de enzima ou ser necessário para realizar uma etapa metabólica importante. Então, esse elemento ele tem que ter uma função específica, como constituinte de uma molécula ou ser necessário para realizar uma etapa metabólica. Esses critérios de essencialidade, eles são modificados de acordo com o tempo. E de acordo com Epstein e Bowen, aqueles 3 critérios de essencialidade, eles podem ser simplificados em 2 critérios de essencialidade. Então, assim, Epstein, tentando simplificar a dificuldade, né, com a definição de essencialidade citada por Arnott, 1939, propõe que esses critérios de essencialidade eles podem ser simplificados em 2 critérios. Por exemplo, o primeiro dos critérios de Arnott e Stout, 1939, é que o elemento não é essencial, ao menos que uma deficiência dele torne impossível para a planta completar o seu ciclo de vida. Entretanto, uma planta pode ser muito severamente deficiente de um elemento essencial e ainda estar apta a completar o seu ciclo de vida. E, já o segundo critério, que um elemento pode substituir o outro elemento, implica que o elemento substituído é deficiente. Então, é meramente, reitera o primeiro critério de essencialidade. E, finalmente, o terceiro critério, de que o elemento deve estar diretamente envolvido no metabolismo da planta, e nada mais que meramente corrigindo uma condição desfavorável, já é implicitamente satisfeito na descoberta da essencialidade do elemento. Nesse sentido, Epstein propõe-se que os critérios de essencialidade possam ser resumidos em 2 critérios. O primeiro dele, que o elemento seja uma parte de uma molécula ou um componente intrínseco de uma estrutura, ou do metabolismo da planta. E aí eu dou o exemplo, por exemplo, do magnésio. O magnésio, ele é um componente da estrutura da molécula de clorofila. Ele faz parte da estrutura da molécula de clorofila. Então, ele é um elemento, ele é considerado essencial, por quê? Porque ele faz parte da estrutura da molécula de clorofila. Já, por exemplo, o fósforo, ele faz parte da estrutura, ele faz parte da estrutura da... Já o elemento fósforo, ele faz parte, da estrutura do fosfolipídio, onde aqui está localizado, o fosfato. Então, o fosfolipídio ele tem uma cauda apolar e tem uma cabeça polar,
que é formada, então, principalmente pelo fosfato ali na sua constituição. Já o segundo critério diz que, quando a planta é severamente privada do elemento, a planta exibe anormalidade em seu crescimento, desenvolvimento ou reprodução em comparação às plantas não privadas. Então, ela tem que apresentar os sintomas de deficiência. Nesse sentido, né, o elemento, para ser considerado essencial, ele tem que satisfazer um ou outro critério de essencialidade ou os dois critérios para ser considerado essencial. Os elementos essenciais, né, eles podem ser classificados e essas classificações podem variar. Dentre as mais comuns, né, podemos classificar os nutrientes em nutrientes não minerais, nutrientes minerais, né? Essa é uma das primeiras classificações, sendo os nutrientes não minerais carbono, hidrogênio e oxigênio. Esses nutrientes eles são absorvidos principalmente da água e do CO2 atmosférico e compõem, né, de 80 a 95% da matéria seca da planta. Já os nutrientes minerais, eles são fornecidos principalmente pelo solo, né? Claro que tem adubação foliar, que também pode fornecer, se caso for realizado, mas a principal via de fornecimento de nutrientes é o solo, né? A absorção pelas raízes. E eles podem ser divididos em macro e micronutrientes, sendo os macronutrientes o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre, sendo os três primeiros, eles podem ser classificados em macronutrientes primários e os três últimos em macronutrientes secundários. E nós temos os micronutrientes, que é o boro, o cloro, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o níquel e o zinco. Tá? Todo elemento essencial é aquele cuja ausência impede que a planta complete seu ciclo de vida ou que tenha um papel fisiológico claro. Os macro e micronutrientes são classificados, né, de acordo com as suas quantidades exigidas pela planta. Então, não tem nenhuma relação com a sua essencialidade, né? Então, essa classificação em macro e micronutriente é meramente pela quantidade absorvida e exigida pela planta. Só para vocês terem uma ideia, né, os macronutrientes eles são exigidos em quantidades, né, de quilograma eles são exigidos em quantidades, né, de quilogramas por hectare. Já os micronutrientes, eles são exigidos em quantidades de gramas por hectare. E normalmente os macronutrientes estão presentes na matéria seca e são representados em quilograma, né, por, no caso, quilograma de matéria seca, ou decagrama por quilograma de matéria seca, que vai dar porcentagem. E os micronutrientes, eles são representados em miligrama por quilograma de matéria seca, que vai dar ppm. Então, que é 10 a sexta vezes menor, né? Só para vocês terem uma ideia das quantidades exigidas dos nutrientes, então aqui eu estou apresentando aqui uma tabela mostrando as concentrações dos nutrientes requeridos pela maioria das plantas. E aqui nesse exemplo, né, nós temos aqui então cada nutriente e a sua concentração presente nas plantas, tanto em milimol por quilograma,
como grama por quilograma de matéria seca. Só para vocês terem uma ideia, né, o nutriente que é menos exigido é o molibdênio. E aí, esse molibdênio, né, a gente pode relativizar os outros elementos em relação ao nutriente menos exigido, né? Então, para cada unidade de molibdênio, por exemplo, eu tenho uma exigência, né, de hidrogênio, né, no caso aqui, né, eu tenho uma exigência de 60 milhões de vezes maior. O carbono, 40 milhões de vezes maior. O oxigênio, 30 milhões de vezes maior. O nitrogênio, 1 bilhão de vezes maior. 1 milhão de vezes maior. Já o potássio, eu tenho aqui 250 mil vezes maior. O cálcio, 125 mil vezes maior. O magnésio, 80 mil vezes maior. O fósforo, 60. O enxofre, 30. O cloro, 3 mil vezes maior. O ferro, 2 mil. O boro, 2 mil. O manganês, 1000. O zinco, 300. O cobre, 100. O níquel, 2 vezes maior. Então, isso faz com que eu tenha, né, a ideia de quantidades exigidas. E isso faz com que eu possa analisar e comparar as exigências das plantas, né, com padrões de referência e ter ideia de mais ou menos se essa planta está ou não bem nutrida. Além da classificação de quantidades, os nutrientes também podem ser classificados de acordo com suas funções biológicas, onde que essa classificação, né, elas podem ser de acordo com 4 grupos. O primeiro grupo são aqueles nutrientes que fazem parte de compostos orgânicos, né, formam compostos com carbono. E aí nós temos o nitrogênio e o enxofre, né? O nitrogênio, ele é constituinte de aminoácidos, amida, proteína, ácidos nucleicos, nucleotídeos, coenzimas, né? Exoenzimas e etc. A sua principal forma de absorção é pelas raízes, né, pela solução do solo, na forma de nitrato e amônio. Porém, o nitrogênio também pode ser absorvido da atmosfera, né, em pequeníssimas quantidades, na forma de N2. O S, o enxofre, ele pode ser absorvido do solo, né, tanto na forma de SO4 2-, como também pode ser absorvido da atmosfera na forma de SO2, né, que é um gás. A sua principal função biológica na planta é constituir cisteína, cistina e metionina, que são aminoácidos essenciais, além de ácido lipoico, coenzimas A, taimina, pirofosfato, glutationa, biotina, 5-adenilsulfato e 3-fosfoadenosina. Nós temos também o grupo 2, que são nutrientes importantes no armazenamento e transporte e integridade estrutural, dentre, no caso, armazenamento de energia. Dentre esses elementos, nós temos o fósforo e o boro, né? A sua principal forma de absorção é, no caso do fosfato, íons fosfato, e no caso do boro, o ácido bórico na forma neutra. É a sua principal forma de absorção.
As principais funções do fósforo é componente de açúcares fosfatos, componente de ácidos nucleicos, nucleotídeos, coenzima, fosfolipídios, ácido fítico e etc. E além de ter um papel importante nas reações que determinam o ATP. Além do fósforo, o boro, né, ele pode formar complexo com manitol, manol, manano, ácido polimanurônico, entre outros constituintes da parede celular, além de estar envolvido diretamente no alongamento celular e no metabolismo de ácidos nucleicos. Elementos do grupo 3 são os elementos que permanecem na forma iônica, não formando compostos orgânicos. Nós temos aí como exemplo, então o potássio, o cálcio, o magnésio, e o cloro e o zinco. Então, eles são absorvidos na forma iônica, no caso do potássio, cálcio, magnésio e cloro, e o zinco é absorvido na forma de quelato, ou quelado, que pode ser chamado assim também. O potássio, então, ele é requerido como cofator de várias enzimas, mais precisamente 40 enzimas, e além de ser o principal cátion responsável no estabelecimento do turgor celular, além de ter um importante papel na eletroneutralidade celular. O cálcio é um importante constituinte da lamela média das paredes celulares. Ele é requerido como cofator por algumas enzimas, dentre elas nós vamos aprender um pouquinho mais, né? Ele também é requerido por algumas enzimas envolvidas na hidrólise do ATP e de fosfolipídio, e também atua como mensageiro secundário na regulação metabólica. O cloro, o magnésio, é requerido por muitas enzimas na transferência de fosfato e além de ser constituinte da molécula de clorofila. O cloro é requerido principalmente, nas reações fotossintéticas envolvendo transferências de oxigênio. O zinco, ele é constituinte de álcools, desidrogenases glutâmica, anidrases, carbonilas e etc. Já os elementos do grupo 4 são elementos envolvidos principalmente nas reações redox. Nós temos então o ferro, que é componente de citocromo, ferroproteínas, não M envolvidas na fotossíntese e na fixação nitrogenada e também na respiração. Nós temos o manganês também, que é requerido na atividade de algumas desidrogenases, descarboxilases, quinases, oxidases e peroxidases. E também é envolvido também em outras enzimas ativadas por cátions e é envolvido na fotossíntese fotossintética do O2. O cobre é um componente de ácido ascórbico, oxidases, tirosidases, monominoxidases, uricases, citocromos, oxidases, fenolases, outras lacases e plastocinases. O níquel
é um constituinte importante da urease, e o molibdênio é um constituinte importante da redutase do nitrato. Todos esses elementos eles são absorvidos, né, da solução do solo na forma de quelatos. Nesse sentido, né, se vocês quiserem saber um pouco mais desse assunto, eu recomendo vocês fazerem a leitura do capítulo 1 de Nutrição Mineral de Plantas da apostila. E também, né, se vocês estiverem mais interessados ainda e quiserem buscar um pouco mais, vocês podem também fazer a leitura do capítulo 1 de Nutrição Mineral de Plantas da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Eu agradeço a presença de vocês e quero me desculpar por alguma coisa aí que eu falei errado, etc. Teve alguns erros no slide. Obrigado. Tenha uma boa noite.